alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, seja como aluno, seja como professor. Leia a revista das lições bíblicas. Assistam a esta pré-aula. Leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes que estão publicados no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, assistiram ao vídeo do comentarista. Então, a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E alguns irmãos sentem dificuldade em acompanhar a linha do pensamento da nossa exposição, já que não repetimos o texto da revista. Então, os irmãos vão ao nosso texto de apoio, e os slides. Nós estamos aqui reproduzindo a sequência que está ali naquele texto de apoio e nos slides correspondentes. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos slides, textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana, disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas tanto na revista dos adultos quanto na revista dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. O irmão é nosso convidado, inclusive, a comparecer pessoalmente. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no templo sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na Rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste 4º e último trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos estudando a doutrina bíblica do homem, a antropologia teológica. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós vamos no terceiro e último bloco do trimestre, o tema é Corpo, Alma e Espírito. O primeiro bloco foi sobre o corpo, o segundo bloco sobre a alma, e agora nós estamos estudando o Espírito. E hoje nós iremos encerrar este bloco, porque a última lição será a lição conclusiva, estudando hoje a lição de número 12, o Espírito humano e o Espírito de Deus. O Espírito humano e o Espírito de Deus. Mas antes de adentrarmos a nossa lição, nós estamos hoje nesta lição, é a última lição antes da celebração do Natal. E nós gostaríamos de desejar a todos os irmãos um Feliz Natal. O Natal, há muita discussão se deve ou não ser celebrado, porque teria sido instituída por um Papa, logo lá nos anos 300, se não me engano, o Papa Leão I, que
agora nós estamos no Leão XIV, né? Mas o Papa que instituiu o 25 de dezembro como a data do Natal, na verdade, aqui vendo aqui, a anotação não é o Papa Leão I, foi o Papa Júlio I que instituiu 25 de dezembro como a festa do Natal. Mas, em primeiro lugar, nessa época, século IV, não havia ainda se instituído a doutrina do papado, né? O Júlio I era bispo de Roma. E o fato de ter sido ou não 25 de dezembro, pouco importa. O que importa é que o Natal deve ser sim celebrado. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Os irmãos podem ver lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, se os anjos, que tudo fazem conforme a ordem de Deus, não é o que está escrito lá no Salmo 103, Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Então, o salmista aqui no Salmo 103, que é Davi, diz que o que os anjos fazem, eles fazem para cumprir ordem do Senhor, fazem para obedecer à voz do Senhor e fazem para executar o beneplácito do Senhor. O que é o beneplácito? Para agradar a Deus, gerar o agrado a Deus. Portanto, quando os anjos vieram celebrar o nascimento de Jesus, eles estavam cumprindo uma ordem de Deus, estavam agradando a Deus e estavam obedecendo à voz do Senhor. Então, quando nós celebramos o Natal, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, nós também estamos agradando a Deus, estamos fazendo o que o céu fez. E o céu não faz nada errado. Então, celebremos o Natal, o nascimento de Jesus, como os anjos celebraram, dando glória a Deus nas alturas, pois Jesus trouxe paz na terra e demonstrou a boa vontade de Deus para com a humanidade. Se nós estamos aqui indo para o céu, foi porque Jesus deixou a sua glória para se fazer homem e nos salvar. E o Natal é a demonstração deste amor que Deus tem para conosco e da disposição que tem de nos trazer a paz com Ele para que vivamos eternamente. Tenham todos, portanto, um Feliz Natal. Feito este introito do Feliz Natal, vamos então para a nossa lição hoje, a lição de número 12, o espírito humano e o espírito de Deus. Nós já vimos que o espírito é a parte do homem que faz relacionamento com Deus, que faz a ligação com Deus. É o espírito que nos coloca em relacionamento com Deus. É o espírito que tem a fé natural,
que é aquela crença de que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É o Espírito que tem a consciência, que é a lei escrita no coração do homem, a lei divina escrita no coração do homem, que nos dá o norte do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, quando estamos ou não agradando a Deus. É o Espírito quem nos dá a intuição, que é aquele sentimento espiritual. É a intuição que nos faz agir com sabedoria, que nos faz saber as coisas diretamente de Deus, sem que passemos pelo nosso entendimento, nos dando conhecimento de Deus, a intimidade com Deus. E é o Espírito que desenvolve a comunhão que nós temos com Deus. É o Espírito que nos leva, como nós vimos na lição passada, que nos leva a nos santificar, que nos leva à adoração, que nos leva à leitura devocional das Escrituras, que nos leva à oração reforçada pelo jejum. Então, o Espírito é que nos relaciona com Deus. E o propósito do Espírito e o propósito desse relacionamento com Deus é criar entre nós e Deus uma unidade, como a unidade que existe entre as pessoas da Trindade. O objetivo da obra de Jesus, da obra salvífica de Jesus, é restabelecer a amizade entre Deus e os homens. Foi por isso que lá no Éden, Jesus, aliás, o Senhor, ele fala à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, entre a humanidade e o diabo voltaria a haver inimizade. Por quê? Porque Jesus estabeleceria a amizade entre Deus e o homem, que havia sido interrompida pela prática do pecado. Nós, agora salvos em Cristo, somos amigos de Deus e inimigos do mundo. É o que Tiago, irmão do Senhor, nos fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. O irmão do Senhor diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Foi o que aconteceu com o primeiro casal. Eles pecaram, tornaram-se amigos do mundo e inimigos de Deus. E Jesus veio mudar esta história. Por isso que a boa vontade para com os homens que cantaram os anjos no primeiro Natal. Porque agora, crendo em Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus e inimigos do mundo. O trabalho do Espírito é aumentar esta amizade, fortalecer esta amizade. E esta amizade vai chegar no seu clímax na unidade. Porque esse é o objetivo da obra salvífica de Jesus. João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O objetivo da obra salvadora de Jesus é gerar esta unidade. A mesma unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que ser estabelecida entre nós e a Trindade. Entre nós e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o objetivo do Espírito
o objetivo da obra salvadora de Jesus é gerar esta unidade. E o Espírito, uma vez ligado a Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós somos gerados pela palavra de Deus, pela fé em Jesus, aí então o Espírito vai trabalhar para que cada dia nos aperfeiçoemos, para que sejamos perfeitos em unidade. E é por isso, irmãos, que se torna às vezes até difícil distinguir entre o espírito humano e o espírito de Deus. O espírito humano é o espírito do homem. Deus soprou nos narizes do homem o fôlego de vida, o que está escrito lá em Gênesis 2:7. Até a gente fala narizes, porque assim está na nossa na versão revista e corrigida, mas o mais correto seria falar narinas, né? Então, eu tenho um nariz que tem duas narinas. Então, nós temos aqui o homem, o espírito do homem, e tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, uma das pessoas divinas. Então, o espírito humano é uma parte do ser humano. E o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, é uma pessoa divina. E aqui, de pronto, nós já vamos ver que o Espírito não é uma emanação. Não é uma emanação. Isso a gente já falou na primeira aula do trimestre. O Espírito do homem não é um pedaço de Deus em nós. Algumas pessoas confundem isso. Acreditam que o Espírito seja uma emanação, quer dizer, uma energia, uma fagulha divina dentro de nós. Não. O espírito humano faz parte do ser humano, é algo criado por Deus, mas ele não é uma emanação. Deus é um ser distinto do homem, que o homem é corpo, alma e espírito. É uma unidade. Tomemos cuidado com esse pensamento. Algumas pessoas acham que o espírito é uma emanação. Ele não é uma emanação, mas, como muito bem diz o pastor Antônio Mardônio Nogueira Vieira, nosso companheiro no estudo dos professores da Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja do Belém, e que foi diretor de publicações da CPAD, grande teólogo e pastor, pastor Mardônio, ele diz com muita precisão, né? O espírito humano é uma concessão de Deus. O que é uma concessão? É uma cessão de opinião ou de direito. É a outorga do direito de executar a outra em seu nome, mediante certos encargos e obrigações, uma obra, consentimento ou a permissão. Então, o que é uma concessão? Nós temos isso muito aqui nas estradas, né? Não só nas estradas, na energia elétrica, enfim. Nós temos aí alguns serviços públicos que o Estado não tem condições de custear, de cuidar, então ele concede aquele serviço para uma empresa. Então, normalmente, por exemplo, uma rodovia, ele concede aquela rodovia para aquela empresa. Então, a empresa cuida da rodovia, administra a rodovia e tem direito de cobrar pelo uso da rodovia, o famoso pedágio. Então, ela cuida da rodovia, mas a rodovia não é dela, é uma concessão, mas ela ganha direitos. Então, o Espírito é uma concessão que Deus nos dá. Ele gera em nós uma parte que, por ter a mesma essência dele, permite que nós nos relacionemos com ele. O Espírito é nosso, mas é uma concessão de Deus. Deus permitiu que o homem tivesse uma parte que tivesse a mesma essência de Deus para que pudesse se comunicar com Deus. Então, o Espírito é uma parte criada no homem para manter o relacionamento de Deus, com Deus.
Então, esta concessão divina. Por isso que Deus soprou. Deus soprou. Isso não quer dizer que um pedaço de Deus tenha vindo para o homem, não. Deus soprou e concedeu, permitiu que uma parte do homem tivesse a sua mesma essência, sua mesma substância, que é espiritual, para que o homem pudesse se relacionar com ele. É por isso que o espírito nunca se separa da alma. E não é um pedaço de Deus, porque se fosse um pedaço de Deus, não iria ele, junto com a alma e o corpo, para o lago de fogo e enxofre, se a pessoa rejeitar a salvação. Bom, tanto e existe, então, essa dificuldade, irmãos, porque quando o espírito está ativado, porque a pessoa está em comunhão com Deus, alcançou a salvação na pessoa de Jesus Cristo, ele vai aumentando cada dia a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Esse é o propósito da obra salvadora de Jesus. O profeta Oséias, ele fala a esse respeito, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. E o apóstolo Pedro também fala sobre esta realidade, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem vai crescendo a cada dia, vai se envolvendo. Aqui, Oséias, ele diz que o crescimento do conhecimento do Senhor, e conhecimento, não esqueçamos, para o hebreu, para o judeu, conhecimento significa envolvimento, significa desfrutar de intimidade, tanto que a relação sexual entre o homem e uma mulher é chamada de conhecer. E conheceu Adão, a sua mulher Eva, e tiveram um filho. Conhecimento quer dizer isto, envolvimento, formação de unidade, intimidade crescente. Tanto que marido e mulher se tornam uma só carne. Então, é isso que vai acontecendo. O ser humano vai se envolvendo com Deus. Veja que o profeta diz que começa como a alva, quer dizer, como o nascer do sol, o alvorada, o amanhecer, e termina como a chuva serôdia, que é aquela chuva pesada, um pouco antes da colheita, que encharca, que mistura a terra com a água. É esse o nível, né? O crescimento, o resultado do prosseguimento do conhecimento de Deus. E essa unidade chega a ser tanta que chegamos ao nível que diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós ficamos tão parecidos com Cristo, que não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Esta mistura, né? Este envolvimento, essa criação desta unidade entre Cristo e os seus discípulos, entre Deus e o homem, faz com que nós até não saibamos bem onde começa o espírito humano e onde começa o espírito de Deus. Porque esse é o propósito da ação do espírito. Nós já não sabemos mais onde somos nós e onde é Cristo, onde é o espírito humano e onde é o espírito de Deus. E a gente nota isso, irmãos, nos textos bíblicos. Existem alguns textos bíblicos que, dependendo
da tradução, por exemplo, da Bíblia, você vai encontrar espírito com E minúsculo, que é o espírito humano, e na mesma passagem você vai encontrar espírito com um E maiúsculo. Porque há uma dúvida, como a palavra no grego é a mesma, pneuma, e no grego não tem letra maiúscula e letra minúscula, então há uma dúvida até se está falando do espírito humano ou do espírito divino. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8 e 4. Quando eu abro aqui a quarta edição da versão Almeida Revista e Corrigida, nós lemos o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui, Espírito, aqui na quarta edição da versão Almeida Revista e Corrigida, Espírito está em letra maiúscula. Então, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é o E maiúsculo, que, portanto, é o Espírito Santo. Se nós formos a nova versão internacional, esse versículo assim está: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Espírito também está com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo. Agora vamos à Bíblia de Jerusalém. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui Espírito está com E minúsculo. Na Bíblia de Jerusalém, o Espírito está com E minúsculo. Na nova versão internacional, na versão revista e corrigida, também nós temos Espírito escrito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo. Então há uma dúvida aí. O tradutor da Bíblia de Jerusalém entende que é o espírito humano. Já o tradutor da Nova Versão Internacional e o João Ferreira de Almeida acham que é o Espírito Santo. Na versão atualizada, também está Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Na tradução brasileira, também está com a letra maiúscula, o Espírito Santo. E na nova tradução da linguagem de hoje, até já fala Espírito de Deus. Então, veja que são nuances, né? Nós não temos aí uma definição. Por quê? Porque a gente já... A formação da unidade é tanta que às vezes nós já não sabemos se é o Espírito de Deus ou o próprio Espírito humano. Mas isso é bom, né? Porque mostra que o trabalho do Espírito é esse. Então, estudar o Espírito humano e o Espírito de Deus é mostrar como que o Espírito de Deus vai agindo no Espírito humano. Porque a tarefa, a função do Espírito é nos levar à comunhão, é nos levar a essa perfeição de unidade. O que já devemos aprender, e já vimos na semana passada, ao estudarmos as disciplinas cristãs, que o trabalho do Espírito é nos envolver cada vez mais com Deus, até que sejamos perfeitos em unidade. E isso se dará de forma completa quando nós formos glorificados. O dia em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. No dia do arrebatamento da igreja, aí então esta unidade será perfeita. Alcançaremos a perfeição. É o que nos diz aqui o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Ele fala sobre este momento, né? Capítulo 13, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito,
então o que o é em parte será aniquilado. Qual é o dia em que isto se dará? No dia do arrebatamento da igreja, que aí é o último ato do processo da salvação, que é a glorificação. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou. A glorificação se dará no dia da manifestação de Jesus, que é o dia do arrebatamento da igreja. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. João também fala disso, em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, esse é o momento da glorificação. Neste momento da glorificação, atingiremos a perfeição. Aí o nosso corpo será glorificado. E ele será o quê? Será um corpo espiritual. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, o grande mestre das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto, ele, num estudo que está publicado lá na Bíblia de Estudo Antônio Gilberto, ele nos fala a respeito de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, quando ele até critica a tradução. Diz assim o texto: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Este corpo animal aí, na verdade, é um corpo alma. Em grego é soma psikon. Então seria um corpo alma. Esse animal é de alma. A gente pensa animal no sentido de animal, no sentido físico, né? Mas, na verdade, ele diz que aqui na Terra existe o corpo animal. Quer dizer, é um corpo que serve para expressar o que está na alma ou para levar as sensações para a alma. O corpo, ele está servindo a alma. Mas quando vier a glorificação, nós teremos um corpo espiritual. Em grego, soma pneumatikon. A outra, psikon, agora é pneumatikon. É um corpo espírito. Ou seja, o corpo glorificado, ele vai expressar o que o espírito está a fazer. Não mais a alma, mas o espírito. Isso não quer dizer que o corpo hoje não sirva para expressar o que o espírito determina. Nós vamos ver. Mas o corpo aqui na Terra, ele preponderantemente, na sua esmagadora maioria das vezes, ele está expressando e se relacionando com a nossa alma. Mas na eternidade, a esmagadora maioria das vezes, o corpo estará expressando o que o espírito faz, porque será o corpo espiritual. Então, nós vemos aqui que na glorificação seremos perfeitos em unidade. Então, o espírito, como nós já vimos, trabalha a fé, a consciência, a intuição e a comunhão. E nessa ação, sempre nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental
na execução das funções do espírito humano. A primeira função do espírito humano é a fé. Né? A fé, que nós já vimos que de início a fé natural. É crer que Deus existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Esse crer humano, ele é incapaz de salvar a pessoa. Nós já estudamos em lição anterior. Só lembrando, então, que esta fé natural é crer que Deus existe, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para me aproximar de Deus, eu tenho que crer que ele existe, em primeiro lugar, e crer também que ele é galardoador dos que o buscam. A criação, diz Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, ela nos revela o poder, o eterno poder e a divindade de Deus. Mas só saber que Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam não é suficiente para que nós tenhamos o relacionamento com Deus. É necessário que eu queira buscar a Deus. E aí o Espírito Santo já trabalha. Quando o homem peca, e assim que ele adquire a consciência, ele peca, porque ele tem a natureza pecaminosa, ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão, como diz Davi no Salmo 51, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então eu tenho a natureza pecaminosa, eu peco. E o pecado me separa de Deus. Eu sei que Deus existe, mas eu preciso querer buscá-lo. Como eu sou incapaz de buscá-lo, Deus vem e me chama à salvação. Aí vem a mensagem da salvação, a pregação do evangelho. Prega-se, Jesus salva. Jesus salva, ele é o Salvador. Deus quer salvar os homens. Então Deus chama a salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o que diz esta pregação? Nós vemos lá no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, há a pregação do evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus veio trazer, como nós falamos aqui no início, na nossa pequeníssima mensagem sobre o Natal, paz na terra e boa vontade para com os homens. A graça é essa boa vontade de Deus para com os homens. E então é pregado o evangelho. Quando o evangelho é pregado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra da verdade e eu creio nesta palavra, e a graça de Deus, esta oportunidade que eu tenho para crer na pregação da palavra, aí a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu creio, quando eu decido pedir o perdão dos meus pecados por Jesus, quando eu creio que Jesus pode perdoar os meus pecados, aí então esta fé natural se transforma em fé salvadora. Mas esta fé que veio pela palavra de Deus, ela veio pela palavra de Deus por quê? Porque o Espírito
Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, para eu crer em Jesus, eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo. Ao ouvir a palavra, ao ouvir a pregação do Evangelho, eu sou convencido pelo Espírito Santo que eu sou pecador. A fé natural que eu tenho, embora o meu espírito esteja morto, eu creio que Deus existe. Embora o meu espírito esteja morto, existe a consciência que me acusa, que diz que eu faço as coisas erradas, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então a consciência me diz que sou pecador. A fé natural me diz que existe um Deus. E o Evangelho diz que Deus quer salvar e o Salvador é Jesus. Se eu creio, ao ouvir esta palavra, que Jesus é o Salvador, é porque eu fui convencido pelo Espírito Santo de que eu sou um pecador. Convence do pecado porque não crê em mim. Então eu sou convencido de que sou um pecador e creio em Jesus. Foi o que faltou para Caim. Caim não creu que Deus pudesse perdoar. Gênesis 4:13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Se eu creio que Jesus quer me perdoar, que Deus quer me perdoar, embora a consciência me aponte que eu esteja errado, embora a minha fé natural diga que Deus existe, ao ouvir o Evangelho que Jesus salva, eu creio na mensagem, creio na palavra de Deus. E aí o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Então o Espírito Santo me convence do pecado e eu passo a crer em Jesus. Mas o Espírito Santo também me convence da justiça. Romanos 16:10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então eu não tenho mais Jesus fisicamente aqui. Mas a igreja diz que Jesus salva. Está pregando o Evangelho. Jesus salva. E eu sou convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é o Salvador. Mesmo ele não estando aqui para eu ver o seu comportamento, eu verifico pelas Escrituras que Jesus realmente é o Salvador, que ele nunca pecou, que é Deus que se fez homem e que foi obediente até a morte e morte de cruz, que provou o seu amor para comigo, morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço dos meus pecados, que realmente transforma o homem, porque eu vejo as pessoas que creram em Jesus e que mudaram de vida, transformadas foram pelo Senhor. Eu vejo o poder do nome de Jesus, porque as pessoas em nome de Jesus são libertas dos demônios, são curadas. Há sinais, prodígios e maravilhas. Tudo isso me mostra que Jesus é o Salvador, o testemunho dos crentes, os sinais, prodígios e maravilhas realizados em nome de Jesus. O testemunho das Escrituras que demonstram que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que ela diz se cumpre. Tudo isso me convence da justiça, porque Jesus não está mais entre nós, mas suas testemunhas aqui estão, as Escrituras e os crentes. E os sinais, prodígios e maravilhas feitos pelos crentes. Então eu sou convencido da justiça. E também do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo me mostra também que o príncipe deste mundo, que este mundo é mau, o Espírito Santo nos mostra, através da pregação do Evangelho, sou convencido pelo Espírito Santo que este mundo é mau,
que é, governado pelo diabo, e aí não é a terra que é governada pelo diabo, é o mundo, esse sistema maligno, e que o diabo já foi condenado, que o diabo já foi julgado, que ele é um mentiroso, que ele é um homicida, que não convém fazer os desejos dele, que eu posso escapar do juízo dele, que ele está me levando para o buraco, para o lago de fogo e enxofre. Aí, quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, do pecado, da justiça e do juízo, eu invoco o nome do Senhor. Eu peço a Deus para ser salvo. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu entrego a minha vida para Jesus. E então eu sou salvo. Porque, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o Espírito, então, eu sou perdoado, meus pecados são removidos e eu passo da morte para a vida. Da morte para a vida. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele fio que estava desligado, que era o espírito desativado por causa do pecado, ele é ligado novamente. O espírito nasce de novo. Nós voltamos a ter vida. E o Espírito é reativado por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos salvos. A fé natural se transforma em fé salvadora. E a consciência, que era a consciência de pecado, a má consciência, a consciência das obras mortas, ela se transforma na boa consciência, na consciência pura, na consciência sem ofensa. O espírito é reativado. As duas funções que estavam ali em letargia, que eram a fé e a consciência, são renovados. Então já começa o espírito humano, quando ele entra em ação por causa da salvação, já entra em ação pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e com isso o espírito humano é vivificado. É o que diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O Espírito, ele é vivificado. O Espírito, ele é vivificado. E é por isso que diz, lá em 1 Coríntios 15:45, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, mas o último Adão em espírito vivificante. Em Adão, cada homem é alma vivente. Em Cristo, cada homem é espírito vivificante. Efésios 2:5 também diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou ainda, lá em Colossenses 2:13, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele,
perdoando-vos todas as ofensas. Então, o Espírito Santo, ele já trabalha na reativação do espírito humano. Quer dizer, quando o espírito humano é vivificado, ele já é vivificado por uma ação do Espírito Santo, que foi convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Quem é vivificado? O Espírito é vivificado por causa do convencimento do Espírito Santo. Então, nós já vemos aqui que o Espírito Santo e o espírito humano sempre estão agindo conjuntamente. E, uma vez vivificado, o espírito humano, além de agora ter uma fé natural que se transformou em fé salvadora, e uma consciência que era má e agora é boa, pura e sem ofensa, agora nós vamos ter a intuição. A intuição. Por quê? Porque a partir do momento em que nós invocamos o nome do Senhor, nós passamos a temer a Deus, a obedecer a Deus, a reverenciar a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que nós lemos lá no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então eu passo a obedecer a Deus, passo a temer a Deus, porque agora estou em comunhão com Ele. Aí eu passo a ter sabedoria. É por isso que o Espírito Santo, uma das qualidades que ele imprime ao homem, uma das virtudes que ele dá ao homem, é a sabedoria. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, quando fala da plenitude do Espírito em Jesus, que é o mesmo Espírito que está sobre nós, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Veja que a primeira coisa, o Espírito do Senhor, porque ele nos dá vida novamente. E agora ele nos dá também a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós agora passamos a ser sábios. Por quê? Porque o sábio é aquele que teme a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que serve a Deus. É o que nós vemos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que é o livro que mais fala da sabedoria, ele sempre mostra o servo de Deus como sábio e o desobediente, o pecador, como tolo. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós também passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer em nós morada. O Espírito Santo vem habitar em nós. É o que está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, depois que Jesus ressuscitou, e quando invocamos o nome do Senhor, confessamos que Jesus é o Salvador e que Deus o ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Paulo fala disso lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação,
estendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem morar em nós. Nós passamos a ser, lá em Efésios ainda, diz lá Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós passamos a ser morada de Deus. O Espírito Santo vem viver em nós. Então, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O espírito humano já passa a ter a fé natural transformada em fé salvadora e a consciência transformada em boa consciência, a intuição que nos dá sabedoria, e nós passamos a ser morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo vem habitar em nós. Jesus disse disso, falou a respeito disso, lá em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós temos o Espírito Santo como nosso habitante, nosso morador, e ainda como nosso companheiro. Consolador é aquele que fica ao nosso lado, é o Paracleto. Mas não é só isso. O Espírito Santo, por causa da nossa salvação, ele vem morar em nós e derrama em nós o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo vem morar em nós e derrama em nós o amor de Deus. Ele derrama o amor de Deus no nosso espírito. E ao derramar o amor de Deus em nosso espírito, nós podemos então, a partir de então, cumprir aquele primeiro propósito que Deus determinou ao homem. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O primeiro propósito que Deus deu ao homem foi o de frutificar. Frutificar é produzir fruto. A palavra original aí está dizendo produzir fruto. E que fruto é esse, irmão Caramuru? Não é filhos. Ter prole é multiplicar, porque multiplicar quer dizer aumentar. Aumentar. Então, um casal, por exemplo, eu me casei com a minha esposa e nós tivemos 2 filhos. Então, nós multiplicamos. 2 vezes 1, 2. Então, nós aumentamos o número de seres humanos. Isso é o propósito da multiplicação. Agora, o propósito da frutificação é produzir fruto. É isso que Deus quer, que nós produzamos fruto. Jesus também quer que nós produzamos fruto. João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então é produzir fruto, e de forma permanente, e produzir sempre mais. João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Na parábola do semeador, Jesus mostra que aquele que acolhe a palavra, aquele que permite o crescimento da palavra, aquele que
desenvolve raiz, permite o crescimento da palavra, ele vai permitir o desenvolvimento da palavra, ele vai produzir fruto, e produzir 30, 60 e 100. Produção crescente e permanente. E o que é esse fruto, irmão Caramuru? É o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o que é esse fruto, irmão Caramuru? É a justiça. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Cheios de fruto de justiça, que é por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu li aqui fruto, porque no original, aqui na versão Almeida Revista Corrigida, está frutos, mas no original está no singular. Cheio de fruto de justiça, que é por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que é esse fruto, irmão Caramuru? É a demonstração da natureza divina. Porque Jesus diz lá em Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deus é bom. Se eu sou filho de Deus, se eu participo da natureza divina, e agora eu participo da natureza divina porque eu estou ligado, o espírito humano está ligado com o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse é o fruto que eu tenho que produzir, o fruto do Espírito. Mas eu produzo por quê? Porque o fruto do Espírito é o desdobramento do amor. O fruto do Espírito é amor. E o amor se desdobra em gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em meu coração, e este amor de Deus dá fruto e se transforma em amor a Deus, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo. O amor a Deus, através do meu relacionamento com Deus, me gera o amor, o gozo e a paz. O amor de Deus me faz criar o amor ao próximo. E esse amor ao próximo se demonstra pela longanimidade, pela benignidade e pela bondade. Mas este amor de Deus se desdobra em amor a mim mesmo. E aí, então, ele se desdobra em mansidão, fé e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Me faz amar a Deus, ao próximo, como a mim mesmo. É por isso que quando Jesus fala do fruto,
logo em seguida, ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o fruto do Espírito que mostra que eu sou crente. O que é que mostra que eu sou filho de Deus? Não é falar língua estranha. O que mostra que eu sou filho de Deus? Não é curar enfermos. O que mostra que eu sou filho de Deus é a produção do fruto do Espírito. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então eu provo que sou filho de Deus, eu provo que sou salvo pelo fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é resultado do derramamento do amor de Deus pelo Espírito Santo no meu espírito. Então, quem me leva a produzir o fruto do Espírito é o espírito humano que desenvolve este amor de Deus em mim e faz com que este amor de Deus se transforme em amor a Deus, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Mas além de me fazer frutificar, o Espírito Santo fazer o espírito humano frutificar, fazer com que eu frutifique através do meu espírito. Então, o Espírito Santo faz que eu frutifique através do meu espírito e dos 5 propósitos que Deus fez para o homem. O propósito da frutificação é encargo do espírito humano. Esta frutificação tem que aumentar, como eu disse. Ele limpa para que dê mais fruto, e fruto permanente. E aí, então, nós temos o fortalecimento do Espírito. O Espírito Santo fortalece o nosso espírito humano por meio da santificação. É o crescimento espiritual. Limpa para que dê mais fruto. É a poda, né? Então, se eu sou vara que estou ligado em Cristo, eu vou crescer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como diz o apóstolo, isso aí quem diz é Oséias, e como diz o apóstolo Pedro, 2 de Pedro 3:18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ainda escreve lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o Espírito Santo trabalha, e nós não vamos nos deter muito nisso, porque é o tema da lição conclusiva, no crescimento por meio da santificação. A santificação é produzida pelo Espírito Santo. E nós vamos, então, crescer espiritualmente, fortalecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o espírito de fortaleza. Voltamos lá em Isaías 11, quando fala essas 7 virtudes do Espírito Santo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e fortaleza. A fortalecer. É por isso que Paulo diz para seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo é um fortificante do nosso espírito por meio da santificação. E essa santificação também
implica no revestimento de poder, numa maior presença do Senhor em nosso interior. Então, além da santificação propriamente dita, como nós vimos na lição anterior, por meio da leitura devocional das Escrituras, da oração, reforçada pelo jejum, da adoração, também o Espírito Santo nos reveste de poder. É o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo aumenta o domínio do Espírito Santo sobre nós. E isto fica evidenciado pelo sinal do batismo. Qual é o sinal do batismo? É o falar em línguas estranhas. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos 10 e 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou ainda Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então esse é o sinal. E por que esse é o sinal? Esse sinal demonstra o quê? O domínio maior do Espírito Santo. Lembra que nós dissemos que o corpo, na eternidade, após a glorificação, ele expressará muito mais o Espírito do que a alma. Aqui na Terra, nós expressamos pelo corpo muito mais a alma do que o espírito. Mas quando há o revestimento do poder, nós como que adiantamos um passo em direção à eternidade. Por quê? Porque o Espírito Santo domina a língua. E nós começamos a falar conforme o Espírito Santo nos conceda que falemos, sem passar pelo nosso entendimento. Porque quando nós falamos língua estranha, nós não entendemos o que falamos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. No momento que nós falamos língua estranha, nós temos uma comunicação direta do nosso espírito com o Espírito de Deus, sem passar pela nossa mente, sem passar pelo nosso entendimento, sem passar pela nossa alma. Nós já somos aqui, naquele momento, um corpo espiritual. E é elucidativo que seja a língua. Por que é a língua? Porque a língua é um órgão em que o pecado se aninhou com muito mais força. Como a Bíblia chama a língua? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua é um órgão em que a nossa natureza pecaminosa exerce o seu poderio. Por meio da língua, como um pequeno fogo que incendeia a floresta, por meio da língua,
o pecado queima toda a nossa espiritualidade. Mas quando somos revestidos de poder, a língua fica diretamente ligada ao espírito humano e ao espírito de Deus. E o nosso espírito ora falando em língua estranha. Por isso que é importante a oração em língua estranha. Porque ela nos edifica espiritualmente. É o momento. É a antessala da glória. Daí a importância do batismo com o Espírito Santo, daí a importância de falarmos em línguas estranhas. É um momento em que o Espírito e o Espírito humano e o Espírito de Deus estão muito próximos. E o resultado só poderia ser magnificar a Deus, falar das grandezas de Deus, porque é a própria glória de Deus. Assim como a glória de Deus acendeu o fogo do altar de sacrifício, seja no tabernáculo, seja no primeiro templo. Assim como na inauguração do tabernáculo e do primeiro templo, a glória encheu a casa, no batismo com o Espírito Santo e na manifestação em língua estranha, nós temos a glória de Deus enchendo este templo que é o nosso corpo. É um momento de glória nesta vida terrena. Espírito humano e Espírito Santo andam em concórdia, trabalham em parceria tão grande que há momentos em que nem sabemos se é o espírito humano ou o espírito de Deus. Porque o espírito humano vai forjando esta unidade, que é o objetivo da salvação. Unidade que caminha à perfeição. Santifiquemo-nos, busquemos a Deus, para que esta unidade seja cada vez maior, enquanto Jesus não vem nos buscar. Amém.